Uma das palavras que está na moda ultimamente é procrastinação, que é aquele comportamento clássico que adotamos quando temos algo a fazer e que normalmente é pouco prazeroso ou interessante. E em vez de resolver isso logo, nós vamos empurrando isso com a barriga até que não seja mais possível adiar. Mas por que nós procrastinamos? E por que o problema parece ser bem maior para algumas pessoas do que para outras? Olá, eu sou Jaciel Júnior e nesse vídeo você vai entender um pouco mais sobre procrastinação e também como evitar esse comportamento. Então fica até o final, já aproveita, curte o vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações e também compartilhe com aquelas pessoas que você sabe que procrastinam. Isso ajuda muito essas pessoas e também aqui no crescimento do canal. Bora pro vídeo. Mas enfim, por que procrastinamos? Grande parte das nossas atitudes e comportamentos é fortemente influenciada por aspectos inconscientes. Nós temos a falsa sensação de que estamos 100% no controle, mas o que os estudos mostram é que diversos fatores externos e internos influenciam de forma inconsciente na nossa tomada de decisão. E a procrastinação é resultado de uma desconexão entre aquilo que pretendemos realizar e aquilo que efetivamente realizamos. Um dos elementos-chave que nos leva a procrastinar é a falta de interesse ou de motivação para realizar uma determinada tarefa. Principalmente se o prazo dessa tarefa for muito longo ou não for muito preciso. Tão longo que é suficiente para deixar para depois. E a falta de motivação acaba sendo um dos fatores inconscientes que influenciam a decisão de ir empurrando a tarefa até o prazo estar perto do final. Em geral, nós procrastinamos porque o nosso cérebro tem dificuldade de avaliar as consequências de longo prazo e é mais sensível aos ganhos ou recompensas que ocorrem de forma imediata. Nossas metas e objetivos, sejam eles pessoais ou profissionais, normalmente envolvem conquistas ou desfechos que ocorrerão só no futuro, ou seja, na maioria das vezes precisamos adotar comportamentos ou fazer esforços no presente para conquistar resultados que só poderão ser vistos ou sentidos mais para frente. E esse costuma ser o principal fator de dificuldade, uma vez que nossa capacidade de enxergar os benefícios de longo prazo é mais limitada. Nós somos muito mais sensíveis a recompensas e respostas imediatas, que são mais fáceis de serem percebidas pelo cérebro como algo concreto. E quando precisamos enxergar benefícios que só ocorrem no futuro, a gente fica vulnerável e perde o foco do objetivo principal por conta de distrações que oferecem recompensas imediatas, mas que muitas vezes nos afastam da meta desejada. Esse fenômeno é conhecido como viés do presente. Vou te dar um exemplo clássico, que é a dieta. A gente quer emagrecer para ter mais saúde e também para ter um corpo mais bonito. Nós sabemos o que é preciso fazer em termos de alimentação, mas o benefício de comer legume, fruta, verdura só aparece depois de alguns meses de esforço e determinação. Nesse meio tempo, é muito comum a gente escorregar e comer um chocolate, sorvete, pizza, que sem dúvida oferecem benefícios imediatos, mas isso nos desvia do objetivo final. Tá, Jaciel, mas então por que umas pessoas procrastinam mais que as outras? Alguns estudos recentes sugerem que existem diferenças importantes no funcionamento de uma região do cérebro chamada amígdala, que é fundamental no processamento das emoções. Essa região mostrou ser muito maior naqueles participantes que são considerados procrastinadores. Nesses mesmos indivíduos também foi observada uma conexão menor entre a amígdala e a parte dorsal do córtex cingulado anterior, que é a região responsável pela seleção e execução dos comportamentos adequados ao contexto. Tanto a amígdala quanto essa parte dorsal do córtex são regiões que estão associadas à nossa capacidade de autocontrole, de maneira que conexões mais fracas entre essas regiões podem diminuir nossa habilidade de filtrar emoções e estímulos distratores, sejam eles internos ou externos, resultando em uma baixa eficiência na regulação do nosso comportamento. Em resumo, essas alterações no funcionamento cerebral tornariam os procrastinadores mais sensíveis às tentações que dificultam a manutenção do foco em determinada tarefa, especialmente se tal atividade não gera um prazer de recompensa ou uma recompensa imediata. É importante ressaltar que o nosso cérebro tem uma grande capacidade de se modificar, de criar novas conexões, o que a gente chama de neuroplasticidade, sendo possível aprender novos comportamentos e hábitos, de maneira que mesmo aqueles indivíduos mais procrastinadores podem desenvolver novas habilidades que favoreçam e aumentem a sua produtividade. O que pode ser feito para superar a procrastinação? Bom, a primeira coisa é identificar os gatilhos que te levam a procrastinar e, se possível, eliminar esses gatilhos. Por exemplo, se a natureza da tarefa é um gatilho, ou seja, sempre que precisa realizar coisas que você não gosta, acaba deixando para a última hora,
procure criar estratégias que te ajudem a priorizar essa atividade. Você pode colocar essa tarefa junto com outras atividades mais agradáveis ou estabelecer um horário específico do seu dia para realizar essa tarefa, ao invés de deixar para fazer quando tiver tempo. Outra dica importante é você tentar quebrar uma atividade muito grande ou cuja entrega só é necessária após um longo prazo em pequenas entregas. Crie metas, estabeleça uma rotina de trabalho que o permita ir construindo esse trabalho que você não quer fazer pouco a pouco. Assim você não precisa ficar 12 horas trabalhando na mesma coisa, mas divide o esforço ao longo do tempo e ao atingir os objetivos menores, tem a sensação de que está tendo progresso. Essa estratégia ajuda o nosso cérebro a aproximar os ganhos da tarefa e funciona como uma recompensa que motiva a continuar no processo. Qual a diferença da qualidade de vida entre a pessoa que procrastina e a pessoa que não procrastina? Normalmente, os procrastinadores são pessoas que deixam para fazer tudo na última hora. Eles não lidam de maneira eficiente com os prazos e o gerenciamento do tempo e acabam ficando sobrecarregados, porque deixam para concluir suas atividades ou tarefas na véspera ou logo antes do prazo acabar. Essa é aquela pessoa que vai empurrando as coisas com a barriga até que não seja mais possível deixar para depois. Quando se torna um hábito, a procrastinação traz uma dose a mais de estresse para o dia a dia. E isso por si só já seria um fator que atrapalha a nossa produtividade e também a nossa saúde. Mas além disso, a procrastinação pode acabar prejudicando a vida profissional, porque dessa forma é muito mais fácil perder um prazo importante, por exemplo, ter que concluir uma tarefa correndo, virar uma noite para fechar algo que exige atenção e cometer muitas vezes erros graves, inclusive. Em relação à vida financeira, muitas vezes o procrastinador não consegue pagar suas contas em dia, o que acaba fazendo gastar mais com juros e multas. Nunca inicia aquele plano de guardar dinheiro ou de investir, tem dificuldade de planejar seus planos para o futuro e vai deixando decisões importantes para depois. Nesse caso, o depois não tem um deadline específico e acaba nunca sendo concluído. Todos esses fatores em conjunto podem acabar prejudicando a qualidade de vida das pessoas. E será que existem pessoas que não procrastinam nunca? Bom, embora a procrastinação possa ser entendida como um traço ou característica de personalidade, todos nós em alguma situação da vida já procrastinamos. A diferença principal é que para alguns isso se torna um hábito, ou seja, vira regra para tudo, enquanto que para outros é uma situação mais como uma exceção. Quando nós aprendemos a gerenciar melhor nosso tempo e nossas atividades, nós colhemos os frutos positivos em termos de saúde, bem-estar e produtividade. Esses benefícios por si só já atuam como recompensa e reforço positivo para o nosso cérebro, tornando a procrastinação uma opção cada vez mais distante em nosso repertório de tomada de decisão. Eu quero deixar para você aqui 3 dicas para que você deixe de procrastinar. Eu vou te mostrar 3 passos iniciais para você parar de deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Claro que existem várias dicas, estratégias sobre como parar de procrastinar e como começar a deixar suas tarefas em dia. Mas eu separei essas 3 dicas que com certeza serão muito úteis para você. Confira as dicas e faça uma experiência. Primeiro, divida as grandes tarefas em menores. Quando estamos com um desafio muito grande, é natural que a preguiça apareça e a gente acaba adiando. O problema é quando nunca tiramos isso da mente. O segredo para o rendimento é dividir grandes trabalhos em pequenas tarefas. Sempre é uma maneira de fazer isso. A chance de você começar a tirar esse desafio da frente será bem maior. E o próprio fato de você ter organizado suas ações e ter iniciado isso de alguma forma, já vai apresentar um incentivo a mais para você seguir cumprindo as etapas que você determinou e concluir esse projeto. 2. Crie metas possíveis de serem cumpridas. Nada de decidir que em um dia você vai organizar todos os seus armários, gavetas, cômodas, caixas e tudo que você tiver em casa. Quando a gente fala sobre como parar de procrastinar, a gente fala sobre como estabelecer metas possíveis de serem realizadas. Isso fará com que você consiga atingir seu prazo e não se frustre. Não estabeleça cronogramas que não funcionam na prática. Isso pode atrapalhar o rendimento do seu e da sua equipe, que podem ficar ansiosos e acabar se frustrando com uma meta não atingida. Saiba o seu limite e o limite do outro. 3. Reconheça seu esforço com pausas e presentes. São tantas as tarefas do nosso dia a dia que é importante se dar tempo e reconhecer o próprio trabalho. Crie recompensas que estimulem, por exemplo, depois de eu responder todos esses e-mails, eu vou tomar um café, algo desse tipo. São pequenos presentes diários que o estimularão a fazer o que é preciso ser feito. E se dê mais benefícios ao se deparar com desafios maiores.
Por exemplo, vou me dar um jantar no meu restaurante favorito quando eu conseguir terminar esse relatório. Esses presentes irão funcionar como uma mola para te impulsionar a seguir adiante. As pausas também são importantíssimas para o rendimento contínuo. Como são necessárias e recarregam suas energias, elas também podem ser encaradas como estímulos. Pense da seguinte forma: assim que eu finalizar essa tarefa, vou parar por 10 minutinhos. Você pode ter certeza que esse tempo não será perdido. Você vai voltar para o trabalho mais renovado e mais preparado para encarar uma nova etapa dos seus desafios. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, ativa as notificações para você receber as novidades e não esquece de compartilhar esse vídeo também, principalmente com as pessoas que você percebe que são procrastinadoras. Isso vai ajudar muito essas pessoas e também vai ajudar bastante aqui no crescimento do canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau, tchau.